nosso intuito hoje é falar um pouco sobre fluxograma de processo, ponto crítico, mapear processo e o que significa isso. Lembrando que nessa metodologia, eu tenho como base de formação a engenharia têxtil, eu tenho a ISO, trabalhando aí alguns anos como auditora, e eu tenho o Lean e agora o Black Belt para dar suporte um pouco. Então, vocês vão ver que, de repente, eu falo de uma situação, eu vou levar o caminho, vou falar, isso aqui na ISO, tal coisa. Poxa, isso daqui na normativa internacional tal. Isso daqui é a base do Lean. Isso daqui é muito utilizado para trabalhar no Black Belt. Então, Six Sigma. Então, nesse caso, que a gente vai falar hoje, que é um fluxograma com base no CIPOC, então não é só um fluxograma, é trabalhar o CIPOC, que é como se fosse mapear um fluxo muito assertivo. Ele é uma ferramenta super utilizada, é a base do Six Sigma, tá bom? Então, ele não é tão utilizado em outras cidades, até que o pessoal do Lean às vezes utiliza, mas ele é uma ferramenta do Six Sigma, tá? Então, vamos lá. O CIPOC, meninas, é uma ferramenta do Six Sigma, ele tem como finalidade definir o quê? O principal é o processo envolvido. Então, qual que é a ideia? A ideia é que, e isso é muito comum as empresas fazerem, que eu entenda eu com base no escopo da nossa empresa, eu desenho o fluxo que eu quero do processo e vou mapeando o processo. E para fazer esses mapeamentos, existem algumas regras bem interessantes. A gente deve iniciar por um, depois segue a sequência do outro, depois utiliza um verbo de uma maneira estruturada. Então, assim, a gente tem toda uma prerrogativa para trabalhar dentro do CIPOC que nos ajuda a direcionar a tratativa do dia a dia. Então, por quê? Ele vai facilitar a visualização do todo. E ele é usado demais para gerenciar e otimizar os fluxos. E aí, quando você fala de fluxo de insumo e de produto, é porque eu preciso enxergar que para chegar naquele... então, o que vai acontecer aqui? A gente vai utilizar o CIPOC, ele vai nos ajudar muito a otimização de fluxo, porque quando a gente enxerga o fluxo e mapeia ele, a gente consegue perceber o que entra, o que sai, qual é o cliente. Então, o CIPOC nada mais é do que uma expressão de 5 palavras em inglês, tá? Então, vamos lá. As siglas, o que significa? O S significa supplier, que é fornecedor. Então, quem são eles? São as pessoas que, nessa etapa, a gente vai saber quem são os fornecedores que vão me fornecer o quê? As entradas. As entradas, que são os inputs. O S, então, temos o I. O I é o input, então, ele me ajuda na entrada. E depois, para abastecer o quê? Para abastecer o meu processo, que é a atividade de transformação. Então, processo nada mais é do que uma atividade de transformação, que a ideia é que quando eu tenho uma atividade de transformação, ela agrega valor. Tenho depois o output, que são as saídas, e depois a gente tem os nossos customers, que são os nossos clientes. Então, pensando dessa maneira, a gente consegue trabalhar com a ideia internamente dentro da nossa loja, da nossa fábrica. E aí, o que eu mais acho importante aqui é quando eu trago a gente traz essa história aqui para dentro das nossas áreas. Então, vamos mapear as nossas áreas. Então, quais são as entradas, quais são as saídas, quem que é o meu fornecedor, quem que é o meu cliente dessa saída. Tá ok? Então, cada uma dessa simbologiazinha aqui, desse símbolo, tem uma finalidade bem importante. E aí existem algumas regrinhas que é bem bacana de a gente entender. O que a gente faz? A gente consegue, então, falar assim, tem algumas etapas que a gente pode seguir para trabalhar esse mapeamento junto com a nossa equipe, né? E isso é bem interessante, que eu estou trabalhando, por exemplo, no pessoal da The Klaus, pessoal da Benebo, nos meus clientes eu sempre trabalho isso. Por quê? Porque mesmo que já tenha mapeado, pessoal, é legal vocês fazerem isso com a equipe de vocês. E aí... mas eu já tenho fluxograma. Mas o consultor uma vez veio aqui e fez um fluxograma, mas a ideia não é essa, tá? Então, até o próprio CIPOC, eu vou trabalhar uma metodologia um pouco diferente dele, tá? E aí o Alan pode dar seus insights, tá, Alan? É bem interessante a gente ouvir. Primeira coisa, então, vamos nomear o processo. Então, qual que é a ideia? Toda vez que eu começo o CIPOC, a ideia é começar pelo P. Então, a primeira coisa, o primeiro processo, a primeira situação que eu vou entrar, eu já vou começar assim, quem que é o fornecedor? Quem é fornecedor do quê? Dos aviamentos. Para quê?
Para costurar a peça. Então, o nosso processo é o costurar, perfeito? O importante é que esse processo deve estar sempre no infinitivo. Isso ajuda muito a gente. Então, é costurar, embalar. E aí, isso é um processo um pouco maior, né? Eu posso entrar dentro do microprocesso, que dentro do microprocesso de costurar eu ainda tenho etapas, ok? E aí, sim, pensando no costurar, aí eu começo, tá bom. Então, quais são as entradas desse meu processo? Para eu conseguir fazer isso. E quem fornece essas entradas? Importante, para toda entrada tem uma saída. Agora, às vezes, 3 entradas fornecem uma saída, mas tudo bem, eu estou correlacionando as entradas com as saídas. Então, algumas etapas e algumas regrinhas, se a gente sempre seguir, a gente vai conseguir ajudar a nos guiar a trabalhar sobre o CIPOC, tá? Então, vamos lá. A primeira ação vai ser nomear o processo que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai pensar num verbo do infinitivo e pode ser um complemento junto. Por exemplo, vamos costurar regatas, vamos costurar os vestidos. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que esse complemento que a gente vai dar vai trazer uma necessidade de entrada diferente. Então, se eu for fazer uma costura, talvez, de um produto em que me solicita sei lá, uma catraca, uma maquinário diferente, até a entrada, se eu for pensar nas máquinas, que são as minhas entradas de máquina que eu preciso, a gente precisa garantir o complemento é importante para nos ajudar a saber as entradas e os fornecedores, e depois o que eu preciso entregar de saída e quem que é o meu cliente final, tá bom? Depois a gente precisa definir as saídas dos processos, lembrar que elas são os resultados dos produtos gerados para cada processo, são tangíveis, como as peças costuradas. Então, as peças costuradas precisam ser tangíveis. Então, o que eu retiro, o que eu tenho desse processo? Eu tenho as peças costuradas, muito bem. Então, o que mais que sai dessas peças costuradas? Também vem as peças incompletas. Também vem as peças de segunda qualidade, vem as peças de lavação, tá? Quem são esses clientes que a gente vai atender? Nós vamos atender a embalagem. E tá bom. Só que para a gente conseguir fazer tudo isso, quais são as entradas que eu preciso ter? Então, a metodologia, tem gente que faz assim, eu já tive, você lê na literatura, e o pessoal fala um pouco sobre isso, depois que você define o P, você faz da esquerda para a direita. E eu gosto de trabalhar nessa metodologia de eu entender o que eu tenho que fazer para quem que o que eu faço com tudo isso daqui. Isso daqui eu tenho que sair do quê de mim? Eu tenho que fazer peça costurada para eu conseguir pensar no que eu preciso entrar. Só que para eu entregar isso daqui, o que recursos eu preciso ter? A pergunta que eu gosto de trabalhar é que recursos que eu preciso ter, o que eu tenho que ter para conseguir fazer essa entrega? Entenderam? Por quê? Porque o ato de costurar, eu preciso. Ok, o ato de costurar é uma situação. O que eu preciso? Eu preciso da máquina, preciso da operadora, preciso do aparelho, preciso da linha, tá certo? Agora, ok, mas para entregar isso aqui, mas para eu entregar, eu preciso. Quais são os meus recursos, além da máquina? Eu preciso das partes, eu preciso, o que mais? O que eu preciso para fazer? Eu preciso de aviamentos. O que mais que eu preciso? Quem que são os meus fornecedores diretos e indiretos? Então, nosso momento do dia de hoje vai ser para a gente falar um pouquinho sobre o processo que a gente vai trabalhar dentro do fluxo trabalhar com a sua equipe para vocês entenderem o fluxo todo do processo. Tá? Por que eu estou falando um pouco hoje sobre fluxograma? Eu preciso falar hoje para vocês, porque se eu for falar de procedimento, e quando a gente for falar em qualidade, eu preciso falar de procedimento, eu não consigo fazer procedimento se eu não enxergo o meu processo. Vocês entendem isso? Vocês concordam comigo? E hoje acontece muito. Assim, Milena, quem que fez o fluxograma? O consultor foi lá e fez o fluxograma. A diretoria foi lá e fez o fluxograma e apresentou para a gente. Os gestores foram lá, fizeram o fluxograma e apresentaram para a gente. Isso é um problema. Isso para a gente é um problema. Por quê? Porque depois, quando eu quero envolver a produção, eu não tenho como fazer esse envolvimento. Então, uma da tratativa que a gente faz hoje é como que eu faço para isso acontecer, né? Que ferramentas que eu utilizo para que isso aconteça e dê certo. E uma das ferramentas que eu gosto muito é trabalhar com brainstorming. Então, fazer o grupo perceber. Então, nós vamos falar sobre isso também. Então, o P que a gente estava falando, então, nós vamos trabalhar com o P primeiro, então, ok. Aí, tá vendo que lá, depois eles fazem da esquerda para a direita e de cima para baixo, para a gente conseguir trabalhar o processo. E de acordo com a estrutura que você tem dentro da sua empresa. Então, o que tem gente que faz? Que pega um fluxograma e ele mapeia aqui dos processos, estão vendo?
a gente faz o mapeamento do processo como se fosse um fluxo mesmo, para a gente depois preencher isso daqui. Isso daqui vai ficar mais claro para vocês quando a gente fizer isso aqui no Excelzinho mesmo, tá? Na prática, então, o que a gente vai fazer na prática? E aí, vamos lá. Primeira coisa, utiliza uma equipe multidisciplinar. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos chamar a equipe, vamos apresentar, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Nós vamos chamar a equipe, tá? Eu vou falar dessas 6 passos nessa foto aqui, então primeiro eu vou falar na foto, depois a gente fala. Então, nós vamos chamar as equipes aqui, e aí vocês podem ou não, dependendo do tamanho das equipes, juntar todo mundo ou mini grupos para que cada um mapeie o processo como eles entendem. E aí, time, eu estou falando tanto de dono de empresa tá aqui, quanto assim, ó, a menina lá da produção, a responsável da embalagem, a responsável da expedição, o braço direito de tal lugar, a pilotista, o modelista, tem sempre alguém, por quê? Porque eu preciso que toda fábrica comece a perceber, pelo menos assim, os braços direitos, os líderes, junto com a gente, que eles consigam entender o todo. Por que eu estou falando isso? Que na maioria de quando eu faço nas empresas, vocês vão perceber isso, e assim, na maioria não. Em 100% dos casos que eu fiz até hoje, eu não tive nenhuma que não foi assim, tá? A metade dos fluxogramas, quando fazem a primeira vez, de quem que é? De quem que é? Da equipe de estilo. E é super interessante. Por quê? Porque nessa equipe multidisciplinar, a gente pode separar. Então, vocês vão propor... As meninas me falaram ontem, assim, Milena, como a gente faz para trazer o engajamento, né? O cara não se envolve. Essa é uma hora que a gente pode chamar aquele operador. Por quê? Porque ele começa a entender o todo do processo, e bem simplesinho, bem post-it mesmo, equipe multidisciplinar. E aí você coloca pessoas de várias áreas. Então, tem uma pessoa de uma área que é de produto, a outra que é modelista, a outra que é estilista, a outra que é da produção, o outro que é da expedição, o outro que é da embalagem, está no grupo. E assim por diante. Para que cada um se posicione dentro do grupo, dentro da mesma empresa. E é importante vocês enxergarem aqui que sai depois 3 empresas diferentes, tá? Impressionante. Aqui é uma empresa, que é outra empresa, que é outra empresa. Você fala assim, são empresas todas diferentes, tá? E aí, o que a gente precisa fazer? Então, assim, tem uma equipe disciplinar, então não chama somente os líderes e os gestores, o processo tem que ser ressaltado por quem executa. Aqui comeu um M, desculpa. Solicitar que faça um fluxograma macro, então é aquela ideia, primeiro, pessoal, vamos entender, antes de começar a fazer o CIPOC, antes de começar a falar nessa linguagem, a ideia é que todo mundo fale junto sobre o fluxograma macro. Então, vamos mapear, isso mapa o processo, como que é? Como que é? Não sei, as meninas lacram a peça e descem, a peça toda errada. Não, então assim, vamos começar a pensar antes, vamos trazer estilistas, como que funciona, faz o line, e depois do line, e antes do line, e depois, e aí quantas peças vocês fazem, quanto que vocês trazem, que número que é o de vocês. Então, elas vão mapeando e todo mundo vai mapeando com um post-it. Depois que eles fizerem o fluxograma macro, a gente tem que deixar com que eles façam sozinhos. Super importante a gente não dar pitaco, ainda mais quando você está num cargo de visão sistêmica, em que a gente sabe de que está faltando etapa, ou de que estão colocando uma etapa que não tem nada a ver, a gente fica completamente fora de cena. A gente só ensina se eles estão indo para o caminho certo ou não e ajuda a responder as perguntas que eles estão fazendo, tá? Outra coisa que eu gosto de deixar muito em alerta é que antes deles começarem, ele fala, pessoal, não, igual a gente fez lá no curso, não esqueçam que os seus fornecedores e clientes estão sempre por aqui. Por quê? Porque essa história deles entenderem que os fornecedores e clientes deles estão ali perto, que eles não vão perguntar, é um problema. Então, eles têm a oportunidade de perguntar ali para as pessoas, e aí vocês ficam prestando atenção de como que está essa comunicação. E qual que é hoje o dia a dia, a grande maioria das vezes? Poucos vão sair de um lugar e perguntar no outro. Por quê? Porque nós estamos muito, muito envolvidos sempre no nosso processo. Então, a partir do momento que eu preciso fazer um fluxograma, eu pego a minha equipe e eu desenvolvo o meu processo. E eu esqueço que eu tenho que perguntar para o outro. Tá bom? Depois, após finalizarem esse trabalho de começar aqui, trabalhar um brainstorming com todo mundo, avalia se todo mundo colocou ponto crítico de cada processo, pessoal. E aí eu já vou falar de cara. Exceto se tem alguém da qualidade ali no grupo, dificilmente eles vão falar, não, quando chega lá, tem que passar pelo processo laboratório, que demora lá 2 dias, ou 2 horas, ou 4 horas para me liberar teste. Eles pulam essa etapa. Não, a gente tem que aguardar o laudo da inspetora.
que ela tem que fazer a inspeção. A gente pula a etapa, não, tem que fazer a revisão do corte, tem que fazer um ponto crítico, um ponto de controle em tal lugar. Então, vamos verificar se em cada processo eles colocaram um ponto crítico. Por que isso? Porque a gente precisa garantir nossas entradas e nossas saídas. Então, para que a gente garanta nossas entradas e nossas saídas, a gente que tem que determinar se eles estão atendendo o meu requisito. Se a gente não colocar isso, a gente já vai ter um problema. Então, após finalizar, vocês verificam se teve ponto crítico mapeado, ok? Depois, vocês peçam para eles avaliarem. Então, se vocês não colocaram, então eu gostaria que vocês agora sinalizassem onde é um ponto crítico e o que vocês colocariam, ok? Depois, a minha sugestão é que vocês peçam para que eles apresentem para vocês, sem dar opinião. Então, ouve lá deles primeiro, e depois, entre eles, que eles cheguem numa conclusão do que é melhor. E aí, de cada grupo, ou 2 de cada grupo, 1 de cada grupo, faz um outro projeto e pega que agora esses grupos se reúnam com um único fluxo da empresa, como eles enxergam que tem que ser. Ok? Para depois, sim, a gente começar a fazer um organograma e uma descrição das funções. Tá? Então, assim, para que aconteça isso, hoje, qual o problema que eu enxergo muito forte nas empresas? As pessoas querem sair fazendo um monte de procedimento. Então, qual que é a ideia? Se vocês não ouvirem, não fizerem juntos e se prepararem para ter tempo para fazer isso, porque, assim, também não adianta querer começar um trabalho desse e terminar em 4 horas. Não vai terminar. Não vai começar e terminar para ele ficar bem feito. Então, marquem 2, 3 encontros de 2 horas, ou 2 encontros de 4 horas, ou um dia inteiro. Tem empresa que eu já fui, do cara lá em Colatina, no Espírito Santo. O dono da empresa, uma marca bem bacana, o dono de uma empresa tem uma lavanderia enorme. O que a gente fez? Ele pegou um fim de semana, ele levou todo mundo no caso dele, né? Ele levou todo mundo lá pro sítio dele, e a gente ficou trabalhando no sítio, tipo, era um fim de semana, no sábado, eu lá em Colatina, no sábado e domingo, para ficar fazendo isso o dia inteiro, até sair do negócio lá, todo mundo mapeado e feito. Mas uma galera, uns iam fazendo uma situação, outros iam fazendo outras, uns já iam digitando, então foi muito legal. A gente saiu de lá até com um modelo de procedimento de como que teria que fazer. Mas precisa de tempo, o time precisa de tempo, não tenha pressa para fazer isso, tá? É um momento que vocês têm que fazer com calma. Então, por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque na prática, na nossa prática do dia a dia, a gente precisa garantir que eles comprem a ideia. Se nós não envolvermos o time, como a gente vai saber que o time está comprando a ideia? Então, depois disso, qual que é? A gente precisa fazer um fluxograma de processo, então a gente tem um fluxograma macro, e depois a gente tem o fluxograma micro, né? Então, ok, a gente fez o fluxograma todo, isso aqui é o que saiu de todo mundo junto, só que aqui é uma etapa, então aqui, ó, esse aqui é o corte, então do corte vai sair esse cara aqui, e qual que é o ponto crítico? O ponto crítico é esse aqui, então se ele é ponto crítico, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um checklist. Nós vamos fazer uma inspeção de qualidade. Nós vamos fazer um ponto de controle. Nós vamos escrever um procedimento. Então, que atividade daqui, que é crítica, que eu não posso fazer errado, que a gente vai começar a fazer o procedimento. Vai ser nessa entrada aqui, com essa saída, para essa saída aqui. Então, nesse fluxo, desse processo, nós vamos trabalhar isso.